Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, de uma forma bem simples para que todo mundo compreenda bem esse processo. E também de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Lar Três Irmãs. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para esse canal. Clique no joinha, né? É o like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Hoje vamos falar de uma metodologia alternativa para esterilização de substrato, ok? Que é conhecida como método da pamonha. Tá? Esse é um método que utiliza-se basicamente do vapor de água. Está uma apresentação com relação a essa metodologia, que não é só pequena quantidade, tá? Ela também é feita em grandes quantidades por alguns produtores profissionais, como vocês vão ver na apresentação que eu vou mostrar a seguir. Tá? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Então vamos falar um pouquinho sobre uma outra forma de esterilizar o substrato, que é pelo método do vapor da água, tá certo? É um sistema também relativamente fácil de se fazer, que vocês vão ver aqui, tá? Inclusive muito utilizado por algum dos produtores, dos grandes produtores. Então, vamos falar um pouquinho nesse vídeo, tá? Principalmente com relação, então, a essa, né, formatação, né, da esterilização de substrato, tá certo? Então, aqui só apresentando os meus livros, né, alguns dos meus livros que eu já publiquei, foram 10 em toda a minha carreira, alguns capítulos de livros também. Então, vamos falar rapidamente, então, da esterilização, né? Eu já sempre comento aqui da esterilização solar, certo? Que é um sistema de esterilização bem eficiente, mas o grande problema do sistema solar é que você pode precisar de um tempo muito grande, né? Então, a gente sempre fala que entre 25 a 30, 35 dias, né, em que o substrato vai estar sendo esterilizado, tá certo? Nesse sistema já é um pouco diferente, né? Você pode esterilizar o seu substrato, tá? Quando você bem entender, tá certo? E a gente vai falar, né, em torno de 15, 20 minutos, dependendo do sistema que você utilize, você consegue esterilizar o seu substrato e ela prontamente estará para o seu uso, tá certo? Então, para que a gente esteriliza o substrato, né? Principalmente para evitar problemas de pragas e doenças, tá certo? Então, muitas vezes as pessoas acaba plantando num substrato contaminado e com isso acaba perdendo as plantas, tá certo? Então, e depois disso o pessoal fica acaba não querendo mais cultivar as plantas, né? Achando que é muito complicado com relação ao seu cultivo. Não é, né? Simplesmente, infelizmente, deu azar de ter o seu substrato contaminado, né? Então a gente vai comentar agora o sistema de vapor, né? Por que o vapor? Né? O vapor, elas são moléculas de água que elas estão, na verdade, em movimento, alta movimentação,
né? Então, elas vão estar basicamente em torno de 100 graus Celsius, que é o que, na verdade, vai esterilizar, vai acabar com as pragas e as doenças, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, né, 50 né, já elimina nematóides, né, aquelas que causam problema principalmente nas raízes, aí fungo causadores de tombamento de mudas, que são esses dois tipos de fungos, né, o Pythium e a Rhizoctonia, que normalmente acabam com principalmente as mudinhas, né, que acabam morrendo, né. Entre 60 e 72 graus, né, a maioria dos fungos e algumas bactérias, né, que possam causar problema também são eliminados. E a partir de 82 graus, né, são eliminados todas as bactérias causadoras de doenças nas plantas, tá certo? Aqui acabamos não colocando, mas temperatura em torno, né, de 70 a 75 graus também é suficiente para eliminar todas as sementes de plantas daninhas, tá certo? Então, é um sistema bastante eficiente de esterilizar, tá certo? A gente vai comentar aqui os sistemas, né? Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos, tá? Aqui é um sistema, tá, profissional, tá? Isso aqui foi tirado foto juntamente com produtores, né? Isso aqui, na verdade, vocês estão vendo, na verdade, nada mais é do que uma panela de pressão, né? Que você coloca, por exemplo, nessa lenha, né? E o fogo vai esquentar a água que está aqui dentro desse tambor, tá certo? E o vapor, ela vai ser direcionada por essas mangueiras aqui, tá certo? Até chegar, por exemplo, nesse sistema que está sendo esterilizado, nesse caso aqui, o substrato na mesa de produção, tá certo? Das mudas, ok? Então, esse sistema, eles deixam em torno aí de 40 a 1 hora, tá? Acredito que não seja necessário deixar tudo isso, mas é um sistema altamente eficiente, tá certo? Esse sistema é um sistema, como eu já disse, alguns produtores, principalmente produtores aí de mudas, né? Tá? Em que mudas de alto valor, tá? Eles precisam realizar esse sistema para não ter problema com perdas, né? De substância, das suas mudas, né? Principalmente. Okay? Então, é um sistema que existe, né? Poderia ser efetivamente ser produzido no sistema em pequena escala? Sim, poderia. Eu vou apresentar aqui uma alternativa bem simples que eu fiz com um pequeno produtor, né? No caso, o produtor de bromélia, que estava tendo muito problema de morte, né, de plantas, né, principalmente por causa de substrato contaminado, certo? E aqui eu estou apresentando para vocês um sistema alternativo, tá certo? Conhecida como sistema de pamonha, né, ou cuscuzeira, tá certo? Então, é um balde de 200 litros, né, um balde de 200 litros que foi serrado no meio, a parte de baixo, né, como vocês podem ver aqui, ficou sendo a fonte do fogo, né, tá certo? Isso aqui é uma panela, gente, isso aqui é uma panela com água, tá certo? E a outra parte do tambor, ela é toda furada aqui dentro e é colocado substrato aqui dentro, tá? E esse branco, essa fumaça que está saindo aqui, não é fumaça,
ela é vapor de água, tá certo? No momento que começa a sair esse vapor de água, o substrato dentro dessa parte aqui do tambor, tá certo? Ela está sendo esterilizado, tá? Com a água fervente que vira o vapor, né? Ela vai passando a camada do substrato, tá certo? E esse sistema, né, é altamente eficiente, né? Num volume menor, ok? Esteriliza-se, então, o substrato. Vale relembrar, né, que esse vapor da água aqui em cima, ela tem 100 graus, ela vai eliminar, né, esse sistema elimina todos os problemas que tem nesse substrato, pragas, né, doenças e também sementes de plantas daninhas, ok? Para quem tem uma quantidade menor, pessoal, tá? Vocês têm na sua casa aquela panela, né, toda furadinha embaixo que faz, né, requentar o arroz, né, a marmita, tá certo? Eu uso bastante. Você pode utilizar essas panelas para justamente esterilizar o seu substrato, tá certo? O tempo que a gente tem normalmente utilizado para esse sistema é o seguinte: no momento que começa a sair o vapor da água, tá certo? Aqui vocês estão vendo essa fumaça, que não é fumaça, é o vapor da água. Vocês fecham ela, né? Aqui o pessoal fechou com um papelão, né? Você deixa esse sistema, tá? Pelo menos 20, 30 minutos, tá certo? E aí, com a 25, 30 minutos, você pode retirar essa parte do tambor, ok? Esvaziar o substrato que está aqui, né? E depois colocar um outro substrato para a esterilização, ok? É muito funcional, tá certo? Fizemos muito isso com vários pequenos produtores e esses produtores, até hoje, né? Eles realizam esse tipo de produto, tá? Então, é uma alternativa, tá certo? Bem interessante que você consegue fazer a esterilização, tá certo? Em menos de uma hora, tá certo? Então, você pode fazer esse sistema ao invés de ficar colocando substrato no forno, tá certo? Porque eu sempre comentei, substrato no forno, né? Ela pode pegar fogo se for pequena quantidade. E nesse sistema, gente, ela não tem problema de pegar fogo, ok? Então, você pode utilizar esse sistema de cuscuzeira, né? De pamonha, como o pessoal conhece, que vocês vão conseguir realizar essa esterilização de uma forma bem eficiente, tá certo? E todo o cuidado, né? Depois de esterilizado, gente, vocês não vão colocar esse substrato no chão, né? Então, vocês vão recolher isso numa caixa, ou num balde, ou até num saco. Muito cuidado, né? Porque vai estar bem quente isso aí. E armazenar de forma assim que não se recontamine, tá certo? Então, aqui só para mostrar, né, que mesmo hoje, né, a gente vê problemas como esses, né? São problemas de plantas que morreram, tá? Depois que se colocou, por exemplo, em substratos contaminados, né? Então, esse produtor aqui perdeu, por exemplo, uma centenas de plantas, né? De orquídeas, tá certo? Bem raras, né? Por falta de ter realizado esse processo da esterilização. E aqui um outro produtor que utilizou basicamente um substrato à base de solo, né, a terra, né, também sem a esterilização, e plantou-se aqui, né, suculentas, e acabou perdendo uma porção de plantas por falta, né, dessa esterilização. Então, tem que se tomar muito cuidado, principalmente, tá, com relação à esterilização, ok? Eu tenho dito isso em muitos vídeos, né?
Existe uma forma também muito prática, que eu sempre falei aqui, já comentei aqui, né, que é a esterilização solar. Também é bem interessante. Existe também a esterilização química, tá? Talvez eu fale sobre isso, tá, aqui no canal, mas não há necessidade de fazer esse tipo de procedimento, tá, que normalmente é perigoso, tá certo? Nessas duas formas que eu comentei aqui, não tem problema. No momento que você tem o seu substrato estéril, né? Então você, na verdade, tem um substrato, tá, ideal para cultivo de plantas, né? Isento aí de pragas, isento de possibilidade de doenças e principalmente isento de semente de tiririca e outras plantas, né, que possa causar problema, tá, no seu cultivo, tá certo? E aqui sempre comentando, né, não existe o melhor substrato, né? O que existe é o melhor manejo. Você tem que conhecer bem o seu manejo. Então eu sempre comento sobre o substrato. Nós já temos quase próximo a 60 vídeos somente de substrato. Se vocês puderem dar uma olhada no playlist de substrato, seria bem interessante, tá certo? Então, eu agradeço, né? Essa parte de esterilização é muito importante. Aqui eu deixo aqui as principais dicas, né, da esterilização de uma outra forma, conhecida como esterilização no formato pamonha, cuscuzeiro, né? Então, é uma alternativa bem interessante que vocês podem realizar assim e muito rápido, né? Você faz isso desde que a água esteja fervendo e eliminando o vapor, você já pode utilizar isso para fazer sua esterilização do substrato. Vocês viram, né, que vocês também podem fazer uso dessa metodologia, né, como eu já falei, né, porque o vapor da água já é suficiente, né, para a esterilização da maioria, tá, de doenças e pragas, tá certo? É uma metodologia extremamente eficiente e muito melhor do que a esterilização, tá, do substrato em forno, como muita gente tem me perguntado. Vocês puderem, pode fazer essa alternativa que vocês vão conseguir um resultado muito interessante. Muita gente tem me perguntado como é que pode fazer uma esterilização, tá certo, eficiente e de baixo custo e não perigoso, né? Principalmente com relação aí ao que a gente já tem dito aí, tá? Fugindo dos químicos, né? Eu acredito que a esterilização solar seria sim uma alternativa muito viável, tá certo? O único problema é o tempo, né? Você pode levar aí dias, né, até semanas para conseguir uma excelente esterilização. Nesse caso é mais rápido, tá certo? Mas exige um pouco mais de custo, tá certo? Mas há possibilidade sim de vocês fazerem isso em pouco espaço de tempo, né? Ok? E com muita eficiência. Encaminhem as suas dúvidas, as suas perguntas, tá certo? Esse vídeo, tá, foi originário de tantas perguntas que o pessoal acabou fazendo para mim, então eu estou passando essa alternativa. Eu não sei se alguém comenta sobre essas técnicas, essas tecnologias, mas aqui a gente comenta, tá, as possíveis. Utilize essas metodologias alternativas que vocês vão conseguir com muito sucesso a esterilização do seu substrato e por um valor bem irrisório. Pessoal, como em todos os vídeos, eu peço a sua ajuda especial para essa entidade Lar Três Irmãs. É uma entidade que acolhe velhinhos muitas vezes abandonados, tá, pelas suas... Então tudo o que eles precisam, alimentação, abrigo, vestuário, se vocês puderem ajudar, seria muito interessante, tá certo? Contribua você também. E peço também, tá, a sua ajuda para esse canal, tá certo?
clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.